Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Amanda e hoje a gente vai falar sobre invenções que vieram em tempos de guerra. Esses dias eu tava pensando e eu reparei, a quantidade de coisas que a gente usa pra caramba hoje, na verdade, foram inventadas por causa de uma guerra, ou já tinham sido inventadas, mas ninguém deu muita atenção e de repente, por causa da guerra, todo mundo começou a usar, estudar, tentar fazer melhorias. E por causa disso que a gente tá onde a gente está hoje. Fazendo esse vídeo, eu cheguei à conclusão que se o ser humano usasse a mesma energia que ele usa para fazer guerra para outras coisas, a gente estava num lugar melhor. Pelo menos no final acabam saindo algumas coisas boas, se é que dá pra chamar isso. Tô meio caracterizada, né? Só que pra eu ir pro exército eu precisava perder o medo de apagar a luz. Tipo, realmente, eu acho que ia ser bom conseguir apagar a luz e não precisar sair correndo. Ia ser maduro e ia ser bom. Bom, mas por enquanto fico aqui só caracterizada mesmo. Bom, de qualquer jeito, eu espero que vocês gostem do vídeo. E, não esquece de se inscrever, dar o like, ativar o sininho. E se você conhecer alguma outra invenção que tenha sido de um período de guerra que eu não mencione aqui, é só deixar nos comentários. Eu tô focando muito mais na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque foram as guerras onde teve uma luta muito grande tecnológica entre os países. Além da guerra em si, da luta no campo, existiu uma corrida entre todos os países, envolvidos para desenvolver coisas que pudessem colocá-los na frente e em vantagem. Mas apesar disso existir em todas as guerras. De qualquer jeito, eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, o ser humano, como a gente já sabe, ele se envolve com guerras há muito tempo mesmo. Tem um leve probleminha? Tem um leve probleminha. Mas tudo bem. E a cada novo conflito, por causa desse novo conflito, normalmente novas tecnologias são desenvolvidas. E isso acontece desde as sociedades antigas até as últimas guerras. Como eu disse na introdução do vídeo, as últimas guerras, as mais recentes, foram aqui foram as guerras nas quais o fator tecnológico foi o mais importante. Mas isso já desde muito tempo. Na Idade da Pedra ainda, o homem usava ossos ou pedra lascada para se defender e caçar. Mas com o tempo e conforme as sociedades foram se organizando, o homem começou a aperfeiçoar cada vez mais essas armas, então ele parou de usar isso para caçar e mais para dominar outros povos. E entrar em guerras, entre outros. Então eles substituíram a pedra lascada, o osso lascado, claro, de madeira meio rústica, por realmente flechas de metal, lanças, espadas, aprenderam a manusear e a fundir e a transformar diversos metais. Aprenderam também a adestrar animais, construíram barcos e canoas que depois se transformaram em navios e caravelas e que possibilitaram viagens para além mar e viagens muito longas. E assim foi indo, ia tudo evoluindo e muitas vezes essas evoluções vinham de inovações que eram focadas anteriormente na guerra. A ideia é que uma nação que tenha uma tecnologia melhor que a outra vá conseguir subjugar a outra. Por exemplo, na Mesopotâmia, os hititas, o povo hitita, no século 8 a.C., eles passaram a produzir armas e armaduras de ferro. Na época se usava o bronze, que era menos resistente que o ferro, mas eles dominaram a fundição do ferro, então eles conseguiram produzir armas e armaduras de ferro. E isso fez com que eles conseguissem expandir o império deles e dominar os outros povos da região.
E o conhecimento de fundir ferro é algo que a gente usa até hoje. Existem muitas coisas hoje em dia que são feitas de ferro. E é algo que vem sendo usado durante os séculos para muita coisa. Esse mesmo povo também foi conhecido pelo uso de carruagens, que acabavam funcionando como tanques de guerra deles, e também entravam como um fator para subjugar outras nações. Outro exemplo também está na Roma e na Grécia antigas. A catapulta, que surgiu um pouco antes, mais ou menos, na Grécia Antiga, ou seja, eles usavam conhecimento de engenharia para conseguir literalmente catapultar pedras, e muitas vezes eles colocavam fogo no material que eles estavam catapultando, e isso era bem útil em épocas de guerra, e o conhecimento de engenharia necessário para fazer esse tipo de coisa acabou também gerando outros tipos de inovações e avanços. Na era medieval, as armaduras eram desenvolvidas sob medidas para cobrir o corpo inteiro e ainda fornecer liberdade de movimento. Então, aquelas armaduras medievais que todo mundo conhece aqui, inteiras. Normalmente, nas sociedades mais antigas, nos povos mais antigos, as armaduras elas não eram tão avançadas assim. Normalmente elas cobriam a região do peito aqui e tal, mas elas não conseguiam realmente proteger o teu corpo inteiro, que nem as armaduras medievais faziam. Claro que não era muito prático, claro que era pesado, mas elas conseguiam proteger de uma maneira boa e ainda assim manter os movimentos. Então, e como eu já falei, muitas tecnologias que são criadas durante a guerra são usadas até hoje por nós. Isso aconteceu principalmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que é agora onde eu vou focar o vídeo. E eu vou listar algumas tecnologias que foram inventadas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e são usadas até hoje. É claro que eu não estou dizendo que guerra é bom, tá bom, gente? Porque não é. Não é legal, não é interessante e é algo que o ser humano é bem burro de fazer. Foi o que eu falei. Se a gente usasse toda a energia que a gente usa para ficar se metendo em treta com outro país, com outra nação, com outro povo, para fazer alguma coisa decente, para ajudar, para realmente criar as coisas, inventar só por ajudar mesmo, a gente ia estar um pouquinho melhor. Bom, pelo menos inventaram algumas coisas úteis. Lembrando que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram das guerras mais violentas do mundo, muitas vezes exatamente por causa dessas tecnologias. Bom, a principal da Primeira Guerra é o avião. Na verdade, o avião ele foi inventado em 1906 por Santos Dumont, brasileiro, né, gente? Tinha que ser, que foi o conhecido 14 bis. Só para dar uma curiosidade, tem a polêmica com os irmãos Wright, que diz que eles inventaram o avião em 1903. Os irmãos Wright, na verdade, o que eles fizeram foi eles basicamente inventaram o primeiro veículo pesado a conseguir andar no ar, mas aquilo não era um avião ainda. Principalmente levando em consideração que ele precisava de um trilho para ser lançado, duas pessoas empurrando, e ele não podia realmente sair de baixo para cima, ele tinha que ser lançado de um lugar mais alto. Tipo um paraglider motorizado, foi mais ou menos isso que eles inventaram. Tô brincando, não me crucifiquem, mas é verdade. E a questão, então, o que eles inventaram não conseguia, principalmente o que complica ser chamado de avião, ele não conseguia ser lançado do solo sozinho, então ele não conseguia levantar voo sozinho. Ele precisava de ajuda, precisava dos trilhos, e de acordo com o Aeroclube da França, que na época era a sociedade de aviação mais prestigiosa do mundo, para ser considerado um avião é necessário que haja decolagem independente. Então, sim, foi Santos Dumont que inventou o avião, o nosso 14 bis. É claro, só para dar um crédito também para os irmãos Wright, o avião que eles inventaram tinha algo muito útil, que é o sistema de 3 rodas e um sistema de balanceamento melhor. Mas isso é outra história. De qualquer jeito, continuando. O avião ele foi inventado mais cedo, mas anteriormente à Primeira Guerra Mundial,
tinha muito poucos pilotos e era algo que era muito pouco popularizado no mundo. Tipo, uns inventores loucos aí que estão tentando voar, sabe? Era um negócio assim. Tinham muito poucos pilotos realmente treinados. Então, na Primeira Guerra Mundial, alguém olhou para aquilo e teve a incrível ideia: bora usar para jogar bomba? Achei incrível. E foi isso que fizeram. Começaram a usar os aviões, né? Para fazer ataques aéreos. Claro que para além de ataques aéreos também usavam para reconhecimento de território inimigo, para um pouco de tudo assim. Mas o principal e que ficou mais conhecido foram realmente os ataques aéreos. Isso gerou um avanço muito grande, muito rápido na tecnologia dos aviões. Muitos mais pilotos foram treinados, né? Muito mais gente aprendeu a pilotar aviões. E no final da Primeira Guerra, aviões eram populares. Isso cooperou muito, inclusive, para o advento da aviação comercial. Até porque tanto o avião do Santos Dumont quanto o dos irmãos Wright não conseguiam voar a distâncias tão grandes. E uma coisa que foi necessária na guerra era fazer com que os aviões voassem mais e que fossem mais ágeis também. Então houve um grande avanço nisso. Os submarinos também foram outra coisa que foi inventada na Primeira Guerra. E os submarinos eles foram inventados pelos alemães e foram uma resposta para tentar quebrar o bloqueio inglês. Hoje eles são usados para estudar, entender o fundo do mar e ainda também são usados em guerra. Os primeiros submarinos eram o U-Boat ou U-Boat, eu falei U porque tá a letra U em inglês, mas tudo bem. U-Boot, que eram alemães. Provavelmente a pronúncia é mais alemã, mas eu tô falando com uma pronúncia um pouco mais parecida com o inglês, porque acho que é o melhor que eu consigo. Se eu for tentar falar do jeito que os alemães falariam, vai dar muito errado, então deixa assim. Outra invenção da Primeira Guerra foram as máscaras de gás, que eram usadas para defender de armas químicas e gás. Os ingleses inventaram para conseguirem se defender das armas químicas de gás usadas pelo exército alemão na Primeira Guerra. Lembrando que, atualmente, é contra qualquer protocolo de guerra, é considerado um crime de guerra você usar armas químicas e de gás. Mas, tudo bem, continuando. Hoje, essas máscaras elas são fundamentais na indústria e em laboratórios e ajudam muito, e claro que foram muito aprimoradas desde então. O sondar, ou a sonda, né? Ele foi outra invenção da Primeira Guerra. Na verdade, ele foi inventado por causa do Titanic, para evitar problemas que aconteceram com o Titanic. Porque hoje em dia os navios eles têm sondares, né? Tanto que sondam o que pode estar embaixo do navio, quanto um pouco mais pela frente, porque assim eles têm noção exatamente de tudo que está em volta deles e a desgraça que foi o Titanic não se repete novamente. Mas eles foram patenteados a tempo da Primeira Guerra e foram extremamente aprimorados durante o percurso da guerra. E outra curiosa, na verdade essa é bem curiosa, mas bem mais besta, mas está muito mais no nosso dia a dia, é o zíper. O zíper foi inventado na Primeira Guerra Mundial. Por que acontecia? Foi inclusive inventado pelo exército americano, porque eles precisavam de algo que fosse fechar as roupas deles rápido, prático, né? E que não fosse enganchar em nada, que nem os botões e ganchos que eles usavam. Porque, obviamente, quando você está no meio de um conflito, a sua roupa enganchar em alguma coisa não é algo que vai te ajudar muito. Então, o zíper foi inventado pensando nisso. E hoje em dia, a maioria das roupas tem zíper. Então, isso é bem interessante. E também é meio besta, mas é legal. Os absorventes e OBs também foram inventados durante a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, foi porque descobriram que bandagens feitas de celulose-algodão, que é um tipo diferente de algodão, elas eram mais eficientes para tratar os soldados e em absorver o sangue. E descobriram que aquilo era muito mais absorvente que o algodão comum. Então, logo depois, as enfermeiras que trabalhavam no exército perceberam isso
Então, depois da guerra, um outro uso foi dado para esse tipo de algodão. E se você está se perguntando como as mulheres lidavam com a menstruação antes, elas usavam uma toalha, tipo, elas dobravam um paninho assim e voilá, tá feito. Bem, bem desagradável. Não gostaria, e eu acho que se eu reclamo do absorvente hoje em dia é porque eu não vivi naquele tempo, porque eu ia reclamar muito. Mas é isso, e o OB também, né? Porque o OB usa uma tecnologia parecida. Outra coisa que também foi inventada, na verdade não por causa da guerra, mas por causa de uma consequência da guerra, é a câmara de bronzeamento artificial. Porque após a guerra tinha muitas crianças que apresentavam raquitismo, que é uma doença causada por falta de vitamina D. E como era inverno, muitos médicos tiveram a ideia de expor essas crianças à radiação ultravioleta de forma artificial. E foi aí que nasceu a câmara de bronzeamento artificial. Na verdade, isso não foi exatamente por causa da guerra, foi por causa de algo em decorrência da guerra, mas eu quis colocar aqui também. Bom, agora isso foi tudo que foi inventado por causa da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ainda tem muito mais coisa, mas eu podia ficar tipo 1h30 aqui falando, então eu cortei um pouco. E agora falando um pouco da Segunda Guerra. A primeira e mais conhecida invenção da Segunda Guerra foi o antibiótico. Na verdade, o antibiótico ele foi descoberto por Alexander Fleming, que é a penicilina, né? Em 1928 e na verdade foi por acidente. Ele deixou uma colônia de bactérias do gênero Staphylococcus ser infectada por um fungo, o fungo penicillinum. E ele percebeu que esse fungo inibia o crescimento das bactérias. Tipo, ele deixou, e aí quando ele chegou no laboratório no dia seguinte, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ele viu que tinha o fungo e que as bactérias não tinham crescido. Então ele começou a experimentar com isso, né? E ele percebeu que, pera, isso aqui inibe isso. Opa! E foi aí que nasceu a penicilina, que é realmente o primeiro antibiótico. Antigamente, os soldados tinham muito problemas porque qualquer ferida poderia ser infectada por uma bactéria e bactéria naquela época era tipo sinônimo de morte. Porque exatamente não tinha antibiótico. E só que assim, apesar de ter sido algo descoberto em 1928, não foi dada tanta atenção até a Segunda Guerra. E a necessidade de achar uma forma de combater infecções durante a Segunda Guerra fez com que acelerasse muito o estudo de antibiótico. Foi achada uma forma pura de penicilina que pode ser usada em humanos, porque lembrando que é um fungo, então você também precisa tomar cuidado com isso. Inclusive, existem muitos antibióticos hoje em dia, muitos fungos com propriedades antibióticas, né? Hoje em dia que não podem ser usados em seres humanos porque eles fariam mais mal do que bem no final. Mas de qualquer jeito, foi descoberta essa forma pura que conseguia ser usada em seres humanos e a partir daí diversos outros antibióticos foram descobertos, nomeados e usados a partir de 1940. Então é algo que realmente é muito útil até hoje. Eu inclusive costumo só brincar quando falo essa coisa de viagem no tempo, que eu não voltaria no tempo para nenhum tempo antes do antibiótico, de verdade. De verdade, assim, eu me recuso. Imagina, tipo, mano, eu já peguei uma bactéria, acho que a maioria das pessoas já pegaram uma bactéria. Imagina você morrer por causa disso. Gente, sério. Bom, continuando. Na Segunda Guerra houve mais desenvolvimento na aviação. Foram desenvolvidos caças e eles eram os aviões caças, né, que eram muito mais rápidos e eficientes. Foi buscado uma maior agilidade e velocidade no ar. E também isso foi uma coisa que melhorou muito nos aviões, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Era necessário que os aviões conseguissem carregar peso, por causa das bombas e tal. Então, melhoraram muito a aerodinâmica para conseguir fazer com que mais peso fosse carregado, o que também facilitou para a aviação comercial. De qualquer jeito, outro avanço foram os radares, que eram usados pelos britânicos para prevenir os ataques aéreos alemães. Porque o que acontecia? A Alemanha começou a usar muito aviões
para atacar a Inglaterra, porque a Inglaterra, para quem não sabe, é uma ilha. Então, os alemães não conseguiam exatamente invadir a Inglaterra com um exército marchando. E eles também tinham um problema que era muito difícil derrotar a Marinha Britânica, porque a Marinha Britânica era muito forte, tipo, muito. Então, invadir a Inglaterra era algo bem difícil. E eles tentavam usar os ataques aéreos. Só que em resposta a esses ataques aéreos, os britânicos inventaram esses radares que lançavam, eram placas de metal, né, que lançavam ondas de altas frequências, transmitiam essas ondas e caso a onda encontrasse algum outro metal no céu, ela voltaria. Então, quando retornava, eles conseguiam ler aquilo e entender que tem alguma coisa vindo. E aí vinham os alarmes para avisar a população, o que realmente acabava ajudando bastante. E hoje em dia é uma tecnologia que a gente usa muito. Os helicópteros, eles também são uma invenção da Segunda Guerra. Na verdade, o primeiro projeto de helicóptero ele foi de Leonardo da Vinci. Pois é, lá no século XV e XVI, mas na época não tinha nem de longe, tecnologia bastante para construir uma coisa daquelas. Mas tem que dar o crédito, porque ele era muito à frente do tempo dele, ele conseguiu projetar. Mas, de qualquer jeito. Na época também, com o fim da guerra, em 1936, foi produzido o Wolf FW-61, que foi o primeiro helicóptero funcional 4 anos antes da guerra. E 4 anos depois, em 1940, foi produzido o Flettner FL-282, desculpa se eu pronunciei errado. E ele foi o primeiro produzido em série e na época os helicópteros eram usados para sondar territórios, resgatar feridos e fazer observação, porque ainda era uma tecnologia não muito conhecida. Mas a guerra acelerou muito a produção desse tipo de meio de transporte, tipo, muito. Não ia ter acelerado tanto se não fosse por isso. E uma das principais da Segunda Guerra são os computadores. Pois é, os computadores, eles foram inventados na Segunda Guerra Mundial. Porque o que acontecia? O eixo, que eram as potências do lado alemão, né? Eles utilizavam a máquina Enigma para criptografar mensagens secretas e também para decifrar essas criptografias. Essa máquina ela ainda era mecânica, mas ela funcionava. E como os alemães se comunicam. Por quê? Mesmo se uma mensagem muito importante fosse interceptada, então, por exemplo, você está se comunicando com uma frente de batalha e você precisa avisar que você quer organizar um ataque em tal tempo. Se essa mensagem for interceptada, você se danou. Porque normalmente os caras interceptavam, liam a mensagem e depois entregavam de novo. Tipo, não aconteceu nada. E provavelmente preparavam alguma emboscada. Então, eles usavam muito para criptografar essa mensagem de uma maneira que só os destinatários conseguissem realmente ler aquilo. E essa máquina era usada para isso. Lembrando que os computadores, eles funcionam pela interpretação de códigos. Então, basicamente, o computador vai interpretar um código e esse código vai dizer o que é para a tela mostrar, né, para os pixels. Eu não entendo muito exatamente computação, mas é mais ou menos isso. De qualquer jeito, em resposta, em 1943, os britânicos criaram o Colossus, que foi o primeiro computador eletrônico. No mesmo período, os Estados Unidos desenvolveram o Harvard Mark I, que era, digamos que eletromecânico. Aí já o interesse em computadores gerado pela guerra levou o exército a patrocinar o ENIAC, que foi o primeiro computador moderno. E para vocês verem como é uma corrida, os alemães produziram um negócio, os ingleses já olharam e falaram: meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa melhor. Fizeram uma coisa melhor, os Estados Unidos, mesmo estando do lado da Inglaterra, também quiseram fazer o deles, e por aí foi. É claro que por muito tempo os computadores não estavam disponíveis ao público geral, né, como muitas dessas invenções.
mas futuramente isso aconteceu. Esse exemplo é o último e é um pouquinho mais besta, mas também é muito comum no nosso dia a dia, que é a caneta esferográfica. Porque, assim, percebeu-se que, tipo, a tinta de jornal, ela secava rápido, não borrava. E então, o inventor Laszlo Birol, meu Deus, que nome estranho. Tá, um inventor húngaro pensou em criar uma caneta que tivesse esse tipo de tinta e que conseguisse escrever secando rápido sem borrar. Essa invenção foi inventada antes da Segunda Guerra, mas ela se popularizou muito durante a guerra, porque a Royal Air Force, tipo, eles precisavam de uma caneta que não fosse borrar, caso você fosse escrever alguma coisa. Você tá no meio de um combate aéreo precisando escrever um bilhete, assim, sabe? Tipo, não dá pra você ficar com aquelas canetas que borram, você precisa ter calma pra escrever, sabe? Ou você tá no meio de um combate, numa trincheira, tiro rolando pra todo lado, você precisa escrever um negócio pro outro lado da trincheira. Então, também. E depois da guerra, na verdade, elas ficaram muito populares. E a gente usa até hoje, porque é realmente muito prático. E substituíram as canetas que tinham antes, que os tinteiros, né, que borravam muito. E bom, essas foram as invenções das primeiras e segundas guerras que eu achei legais de comentar. E eu vou fazer um bônus que na verdade é da Guerra Fria. Como todos sabem, a Guerra Fria não foi uma guerra mesmo, por isso que eu classifiquei isso mais como um bônus. Mesmo assim, ambos os países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética e as potências aliadas a eles, estavam se preparando para uma possível guerra e eles tentavam cada vez mais, na verdade, acima de tudo, porque às vezes o que mais pressiona não é a guerra, é você ter uma tecnologia maior que a tecnologia do outro país para você conseguir fazer pressão sobre o país. Tudo jogo de geopolítica, né? E a Guerra Fria foi exatamente sobre isso. Os Estados Unidos tentando mostrar que eles eram melhores, a União Soviética tentando mostrar que eles eram melhores, e tinha corrida espacial, tinha corrida armamentista, e disso veio a internet, em 1969, nos Estados Unidos. Inicialmente, ela era usada como um meio de interligar laboratórios de pesquisas e passar informações sigilosas. E era chamada de APERNet. E também servia como meio de comunicação entre militares e cientistas. Só em 1982 o uso começou a se expandir e mais para o meio acadêmico, né? Começou a se expandir mais no meio acadêmico e isso saiu só dos Estados Unidos e começou a ser usado por outros países como a Dinamarca e a Holanda, e entre outros países da Europa e outros países desenvolvidos. Só foi liberada para uso comercial em 1987. Em 1982 já tinham várias empresas provedoras de internet. Só que aí que veio o pulo. No mesmo ano, 1992, o Laboratório Europeu de Físicas e Partículas criou a World Wide Web, que é a internet do jeito que a gente conhece, que é uma rede capaz de conectar dados do mundo inteiro. Então a internet que eu entro aqui, ela é a mesma que a internet que uma pessoa no Japão entra. Então foi essa criação dessa World Wide Web, que a gente usa extremamente até hoje, porque, meu Deus, hoje em dia a vida parece que está meio pautada na internet, principalmente nesse período de quarentena. Eu usei a internet para fazer minhas pesquisas, coisa que há pouco tempo atrás não era possível. E então, de qualquer jeito, esse é o vídeo. Lembrando que foram invenções que vieram de tempos muito sombrios e difíceis. Tempos de medo, tempos de morte. E eu tô falando aqui apontando o lado bom, mas não foram tempos bons, foram tempos muito difíceis e que, se Deus quiser, a humanidade nunca vai repetir algo tão horrível assim. Porque eu acho que nesse tempo de Primeira e Segunda Guerra Mundial, o ser humano conseguiu passar muito de toda a cota de crueldade possível, inclusive na Segunda Guerra Mundial.
Eu também quero dar uma ressalva que teve muito desenvolvimento científico causado pelas pesquisas feitas em judeus em campos de concentração. Mas eu não vou falar disso porque isso faz parecer que teve alguma coisa boa saindo daquela coisa horrível que foi o Holocausto. E eu não quero nem passar de longe dando essa impressão. E é um assunto muito pesado. Eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso, mas é realmente muito denso e muito triste. Então eu achei melhor não necessariamente colocar isso no vídeo, já que eu achei que podia dar uma conotação bem errada. Mas de qualquer jeito é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido interessante. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E até a próxima.